Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade e município de Registro, Estado de São Paulo, Brasil. Quando nós nos referimos a Estado de São Paulo e Brasil, porque, dada a era tecnológica que vivemos, nós temos abrangência em todo o planeta, onde haja a internet. Isso é fruto da inteligência humana. Muitas vezes nós falamos, este mundo está perdido, os homens cada vez mais violentos. Vamos parar um pouquinho para uma reflexão rápida. Nós estamos num mundo extraordinário em relação ao passado até recente. Pensemos nos idos do início da civilização, o quanto caminhamos. A inteligência humana, que é um atributo dado por Deus, para que possamos construir um mundo melhor, com mais conforto, com maiores facilidades naquilo que nós realizamos, com a possibilidade da comunicação internacional. Mas há violência, sim, há violências. Mas não esqueçamos das guerras dos idos da antiguidade. Eram armas precárias? Eram. Mas tiravam vidas. Eram povos beligerantes, uns querendo derrubar a tribo, acabar, extinguir a tribo vizinha. As guerras constantes, os grandes conquistadores. Então, tudo isso faz parte de um processo. Mas hoje nós podemos aqui, do meu recanto, ou de uma igreja, de um centro espírita, levarmos a nossa mensagem aos corações do extremo do nosso país. Isto são bênçãos de Deus, dado àqueles que se colocaram nas pesquisas tecnológicas, científicas, pudessem propiciar à humanidade maiores confortos. Portanto, como nós nos colocamos a serviço de uma mensagem, é na visão espírita, sim, sem questionarmos as visões outras, sem declararmos guerras contra ideias teológicas que não se coadunam com as nossas, mas procurando levar algo que possa edificar, com a nossa precariedade, é certo, mas com algo mais edificante que se chama amor. É com muito amor que nós falamos. Como é que será a nossa vida amanhã? Temos uma previsão? Diríamos, em princípio, como nos ensinam os Espíritos, que é muito difícil termos essas previsões, mas não é impossível. Os profetas previram acontecimentos. E quando se fala em profetas, nós recorremos aos textos e vamos encontrar
dizendo que os profetas de hoje eram os videntes de ontem ou de antigamente. Podemos aqui também dizer que os médiuns de hoje eram os profetas de antigamente. Se os profetas previam alguns fatos no futuro, hoje também é possível. Voltemos ao ano de 1971, no programa denominado Pinga Fogo, da TV Tupi, já extinta, quando o médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, foi entrevistado pela primeira vez. Foi o programa que conseguiu o maior índice de audiência, com o maior tempo de duração daquele tempo, com pesquisadores, advogados, cientistas, pastores, questionando-o. E ali estava à frente das câmeras um homem simples, que não tivera concluído o curso primário, e que falava àquela gente, de resto a todos nós, com grande eloquência, ensinando-nos, revelando coisas espirituais. Num determinado momento lhe perguntaram sobre algo do futuro. A sua boca se abriu, dirigida pela espiritualidade, a nos alertar que se a humanidade, dentro de 50 anos, não mudasse o seu comportamento, algo de grave poderia acontecer. É certo que todos imaginavam que seria a Terceira Guerra Mundial. Há 30 e poucos anos, ou até melhor dizendo, há 25 anos, de 45 a 71, nós tínhamos saído de uma guerra mundial. E, com o avanço armamentista, uma nova guerra mundial seria o caos. Se analisarmos uma pequena guerra, diríamos, no contexto entre Rússia e Ucrânia, já houve abalo na economia mundial. Façamos ideia, uma guerra mundial, com o paramento bélico, os arsenais que as potências possuem, poderiam eliminar a humanidade, extingui-la. Então era isso que se pensava. Em 71, o homem já tinha chegado à Lua. De repente, 50 anos se passaram e nós somos abalados por algo que veio invisivelmente. O inimigo é invisível. Quando nós recorremos à história, vendo as pandemias existentes, assustamos-nos. Como é possível morrer 300 mil pessoas? Como é possível? E hoje nós, fazendo o inquérito da pandemia, morreu tantos milhões de pessoas.
só no nosso país. Vamos apontar aqui o número que nos foi dado: 670 e poucos mil pessoas. Não é possível. 600 e tantas mil pessoas morreram neste período. Como se fosse ou como é. Vitimadas pelo vírus invisível a olho nu. Então, nós ficamos aqui a pensar: será que o Chico estava certo? Será que a espiritualidade nos informa ou nos informou naquele momento da Guerra Mundial? Até poderia ter sido. Mas com a espiritualização da humanidade, aquilo que poderia acontecer veio de forma amena. A pandemia despertou no homem a solidariedade, a fraternidade, a busca de recursos para combatê-la. Mas uma guerra mundial seria terrível. Então reflitamos. De repente, a humanidade melhorou e foi amena a expiação e a prova que fora previsto em 1971 pela mediunidade do Chico Xavier. Então, vamos refletindo sobre isso. O item 868 do Livro dos Espíritos diz assim: o futuro pode ser revelado ao homem? E a resposta é: em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. O item 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? E a resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Vejamos, amigos diletos, de que não há a predestinação. Nós não nascemos predestinados a passar por determinadas situações. Nós nascemos para evoluirmos. Este é o propósito divino para conosco. Então, o futuro pode ser modificado? Sim, quando nós agimos para modificá-lo. Porque, na verdade, Deus sabe tudo. Deus sabe até se nós vamos ou iremos fracassar. Então, por que Ele não evita? Porque Ele nos dá liberdade de ação. Somos nós que vamos nos programar, que vamos analisar o que devemos fazer
para o nosso conforto, para que amanhã sejamos melhores, para que tenhamos uma casa mais confortável, um carro, se pudermos, saúde. Então não nos jogamos ao vício, não praticamos a maledicência, não somos invejosos, egoístas, orgulhosos. Porque quando nós agimos no combate a essas vicissitudes, nós estamos construindo a paz em nós. Ah, mas pode ser previsto o futuro? Pode. Os profetas previram. Maior que todos os profetas, Jesus previu. Previu a derrubada do templo, que era uma monstruosidade para a época. E quando Dario invadiu Jerusalém, destruiu tudo aquilo. Tudo foi ao solo. Mas o que é fundamental é que tiremos lições daquilo que ocorre. Então, quando falamos que não há predestinação, porque se ela houvesse, não precisaríamos nos esforçar. Tudo aconteceria normalmente. Aprenderíamos a ler e escrever sem irmos às escolas. Teríamos saúde ou não, porque haveríamos de morrer com essa ou aquela enfermidade, não recorreríamos aos médicos, não precisaremos ir ao trabalho, porque tudo vai acontecer. Claro que não é assim. Deus nos deu a inteligência para que nós elaboremos o nosso projeto de vida e executemo-lo. Para que servem as religiões? Para nos alertar ao amor. A doutrina espírita nos ensina que é boa a religião que faz homens de bem. Se ela nos ensina a amar, a praticar o bem, a socorrer o próximo quando ele está desvalido da sorte, então nós poderemos dizer: a minha religião me ensina o bem, me faz homem de bem. Mas isso fica por nossa conta. Poderemos frequentar uma igreja, um centro espírita, há 30, 40, 50 anos e não colhermos os seus ensinamentos. Sermos recalcitrantes naquilo que faríamos ou que fazíamos há épocas recuadas. Para que serviu a religião? Ah, mas para alguma coisa serviu. Sim, para alguma coisa. Mas não para tudo aquilo que ela nos propõe a realizar. Não adianta agora falarmos: ah, mas eu devia ter feito isso. Não. Mas podemos falar: eu vou fazer diferente. Tenho mais 3, 4, 5, 20, 30 anos de vida. Ou mais algumas horas. Eu vou fazer diferente. Quando a língua coçar de vontade de levantar uma calúnia, eu a dobro dentro da boca e não faço com que ela se movimente. Isso é avanço. Isto é evolução. Quando passo por algo que não é meu,
e sinto a vontade de levar para casa, que eu coloque a mão nos bolsos e as feche, dizendo não posso fazer isso porque não é meu, então eu estou evoluindo. Quando eu levanto a mão para agredir alguém e ela para no ar, e eu reflito, não devo fazer isto, porque Jesus nos ensinou que quem com a espada fere, com a espada será ferida. Eu estou evoluindo. Estou modificando o meu amanhã. Poderíamos dizer, então, isso é uma previsão de futuro? Se assim quisermos entender, sim. Porque prever o futuro na nossa consciência é mudarmos as nossas atitudes hoje e assim avançarmos. Queridos amigos, irmãos, companheiros de jornada, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Muita paz.